Fala galera, graça e paz. Aqui é o professor Thomas Augusto. Nós estamos na nossa terceira aula do nosso programa, né? E do nosso projeto Teologia nas Férias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui se dedicando. Não importa se você está assistindo essa aula ao vivo ou se você assistiu depois, até porque ela é gravada. O importante é que nós venhamos estudar, imergir, se aprofundar no conhecimento das Escrituras. E hoje nós temos um tema, iremos falar sobre um tema muito relevante para nós. Esses dias nós já ouvimos as outras aulas. A primeira aula falando sobre o porquê eu preciso de um Salvador, não é isso? Com o professor Wesley. A segunda aula, vocês estiveram comigo aqui, nesse bate-canal, nesse mesmo lugar, falando sobre se é possível ou como eu posso confiar na Bíblia. Hoje nós iremos falar sobre se é possível conhecer a Deus. De forma muito particular, esse é um dos temas relacionado a uma das matérias que eu mais gosto de lecionar, de dar aula, de ensinar. E é um tema que eu tenho muita curiosidade e tenho muito apreço, de forma particular. Porque essa pergunta está intimamente ligada com a matéria de teontologia, que não é nada mais e nada menos do que a doutrina do Pai, ou a doutrina do ser de Deus. Essa doutrina tem como fundamento estudar o ser de Deus, os atributos de Deus, qual é a forma como Deus se revela, ok? Mas hoje, de forma específica, nós vamos trabalhar a pergunta: é possível conhecer a Deus? Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu marca-texto, seu bloco de notas, seu caderno de anotações, não importa onde você esteja anotando, é importante que você anote, ok? Anotar é uma forma didática para que você lembre e venha usufruir de todo o conteúdo que tem sido liberado nessas sextas-feiras da Teologia nas Férias. Antes de mais nada, eu quero orar junto com você, pedindo a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo, para que uma vez mais nós venhamos imergir na sua boa palavra. Querido Deus, Pai, nós estamos agora, Senhor, nesse momento, nos dedicando e tirando esse tempo para aprender da sua palavra. Nos ajuda, nos dá graça. Que o seu bom espírito venha nos alcançar agora nesse momento. Os meus irmãos que estão ao vivo, que estão estudando comigo nesse momento, aqueles que irão estudar depois, traz luz para nossa mente, fogo para o nosso coração. Nós queremos descobrir como o Espírito se revela por detrás da letra. Nos ajuda. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos mergulhar mais uma vez. Você viu que aqui meu quarto está bem bagunçado. Livro para cá, livro para lá, mas leve em consideração. Porque todas as vezes que está bagunçado assim, é porque é um bom sinal. Só quem tem uma biblioteca ou tem livro sabe. Porque quando está bagunçado, isso é o sinal de que você está estudando, de que você está buscando. E aí eu sempre deixo os livros bagunçados, porque na minha cabeça eu encontro mais fácil. Ok? Então leve em consideração. Hoje nós vamos trabalhar baseado na pergunta: é possível conhecer a Deus? É possível conhecer a Deus? Então eu quero que você já marque essa pergunta. Escreva essa pergunta como título aí no seu caderno. É possível conhecer a Deus? Ok? O primeiro ponto que nós devemos pensar aqui é sobre a existência de Deus, ok? Porque são pontos totalmente diferentes, ok? Deus existe? É a primeira pergunta que nós devemos fazer para iniciar essa aula, ok? Aí então, se você considerar a ideia da existência de Deus, a segunda pergunta é automática: é possível conhecê-lo? Ok? Então, a primeira pergunta: Deus existe? Se a sua resposta for sim, logo você é considerado um crente. Ou seja, você é aquele que crê na existência de Deus. Se a sua resposta for não, logo você é considerado um ateu, não acredita na existência de Deus e também não pode ser levado à segunda pergunta, ok? É inviável. Então, a primeira pergunta: Deus existe?
Se a sua resposta é sim, você é um crente. Glória a Deus por isso. Agora, o fato de Deus existir não significa que esse Deus que existe possa ser conhecido ou que ele tenha se revelado, ok? Que aí vem a nossa segunda pergunta, que é o que nós devemos pensar sobre a existência de Deus. Então, essa aula é baseada já na ideia da existência de Deus, porque a ideia aqui dessa aula não é trabalhar a existência de Deus. Nós poderemos dedicar outro momento, outra aula para falar sobre a existência de Deus, mas a priori nós já temos como ideia, baseada nessa aula, que Deus existe. Aí claro, aí aqueles teólogos mais iniciantes vão dizer assim, não, Deus não existe, porque tudo aquilo que existe depende de uma matéria, e Deus não depende da matéria. Enfim, mas para ficar mais claro, Deus existe dentro da filosofia ou aquilo que nós queremos simplificar aqui nessa aula. Logo, nos levará à segunda pergunta. É possível conhecê-lo? Então, esse Deus que está muito distante, é lá no terceiro céu. É possível ter contato com esse Deus? É possível eu me relacionar com esse Deus? É possível conhecer a Deus? É nesse ponto que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, nós devemos pensar dentro dessa pergunta a partir da existência de Deus, ok? E eu quero ler um texto com você do Antigo Testamento para nós iniciarmos essa aula pensando um pouco sobre isso. Deuteronômio 29, 29. Livro de Deuteronômio 29, 29. Ok? Tá tudo certo aí o vídeo, o áudio, tá tudo certo? Bora lá. Deuteronômio 29, 29. Olha o que está escrito. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ok? Então, as coisas encobertas pertencem somente ao Senhor. O que isso significa? O que o autor está querendo transmitir para nós? Sobre a nossa limitação como homens. Ou seja, tem coisas que nós não conseguimos entender. E, inclusive, são encobertas. Deus decidiu, na sua infinita bondade, ou melhor, na sua infinita vontade, não manifestar e revelar essas coisas. Ok? São encobertas, são segredos de Deus. E esse segredo só pertence ao Senhor. Agora, as reveladas, olha o texto. As reveladas nos pertencem. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que tudo aquilo que Deus revela, Deus tem como objetivo mostrar a mim e a você. Ok? É esse o ponto de partida que nós devemos pensar. Tudo aquilo que é encoberto você já tem que ter em mente. Deus não tem como prioridade as coisas encobertas me mostrar. Se Deus me mostrou, é porque Ele não tem como prioridade me mostrar isso. Mas as coisas que foram reveladas me pertencem, ou seja, devem ser estudadas, devem ser pesquisadas, devem ser procurada, buscada e etc. Porque a gente vive em um tempo em que as pessoas, porque simplesmente por não terem as respostas de forma imediata, elas usam esse texto base para dizer assim, ó, não, se a gente não tem a resposta é porque é coisa encoberta. Deus não quis revelar. A gente só vai se importar com as reveladas. Então a gente encobre uma falta de interesse na busca de Deus, em procurar Deus, em pesquisar, ler a palavra, buscar intimamente. E a gente oculta essas coisas e a gente começa a jogar na conta de Deus, como se Ele tivesse encoberto, sendo que existe muitas coisas que Deus revelou com a intuição e a intenção de ser reveladas como objetivo e alvo a mim e a você, toda a humanidade, ok? Então, nós partimos do ponto de partida que as coisas encobertas Deus não tem como prioridade mostrar, mas as reveladas Deus quer que eu dê mais atenção, ok? Tendo como ponto de partida para nós simplificarmos essa aula, duas formas de conhecimento de Deus. Duas formas de conhecimento de Deus. Escreva aí. Existem duas formas de conhecimento de Deus. Ok? Existem duas formas de conhecimento de Deus. Escreva isso daí, por gentileza. Ok?
A primeira forma de conhecimento de Deus nós chamamos de revelação geral. Escreva isso daí por gentileza. Revelação geral. Escreva aí. Revelação geral. Revelação geral. Escreveu aí? Então existem duas formas de conhecimento. Duas formas de conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, é conhecer a Deus. Existem duas formas de saber as coisas reveladas, as coisas que Deus revelou a nós. Existem duas formas, ok? A primeira forma nós chamamos dentro da teologia de revelação geral. O que é uma revelação geral? O próprio termo já se explica. É uma revelação que é dada a todas as pessoas, todos os dias, todos os momentos, toda hora. Ou seja, qualquer pessoa, se assim buscar, desejar, procurar, irá ter acesso a essa revelação. Afinal, ela é uma revelação geral. O que seria uma revelação geral? Eu quero ler com você para nós embasarmos a revelação geral. Salmo 19, Salmo de número 19, Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1. Olha a revelação geral aí. Ó. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha o que o texto está dizendo. Vou ler de novo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha o verso 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Ou seja, de toda a criação que Deus fez, você não vai ouvir uma linguagem, não vai ouvir uma palavra, não vai ouvir nada, ok? Não se ouve nenhum som. Mas olha o verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ou seja, o que o autor está dizendo para nós? Que isso é uma revelação geral. A natureza e toda a criação de Deus é uma revelação do próprio Deus a nós. Então a pessoa pode não ter o conhecimento das escrituras, ela pode não ter ido numa igreja, ela pode não ter o conhecimento da existência de Deus, mas só o fato de ela olhar para a criação, olhar para o firmamento, olhar para o universo, olhar para as árvores, olhar para os animais, olhar para a criação humana, olhar para a complexibilidade, ou a complexidade, melhor dizendo, de como é o organismo humano, ou como é derivado do DNA, ou quando você estuda, enfim, da existência em si, ela vai ver uma assinatura. Qual é a assinatura da existência? Quando você vai numa praia e você olha aqueles confins e por um minuto a sua mente buga, sabe? Você diz assim, meu Deus, Deus existe. Você consegue compreender? Lá não está escrito, você não vai ver escrito nas nuvens, Deus existe. Você não vai ver o vento ecoando um som dizendo assim, ó, Deus existe. Você não vai ver de forma explícita, mas é uma revelação geral. Quando você olha a grandeza, quando você olha a magnitude, quando você olha os detalhes, como o mundo existe, você logo supõe, já cria-se um desejo no seu coração. Deus existe. Quando você olha aquela imensidão, você diz, é muito grande. Para algo tão grande ser criado, algo maior tem que existir. Ou seja, isso é revelação geral. Então todas as pessoas têm acesso a essa revelação. O ímpio, o incrédulo, o ateu, ok? Eles têm acesso a essa revelação, mesmo que eles não acreditem. Essa revelação está disponível para eles, ok? Eu não acredito em Deus, mas todo dia quando você acordar, você vai olhar para o céu, você vai olhar para as nuvens, você vai olhar para o universo e você vai se perguntar como isso foi criado. Ok? Então é uma revelação
geral. Eu quero ler outro texto com você, Romanos. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 19. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que está escrito, olha como está escrito. Pois, o que se pode conhecer a respeito de Deus? Vou ler de novo. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Olha o texto. O que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto. Ou seja, já foi revelado. Porque Deus lhe manifestou. Ou seja, não é algo que Deus encobriu. Deus manifestou. Olha o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, aquilo que você não pode ver porque é invisível, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem. Claramente se reconhecem. Olha, se reconhece aonde, Paulo? Olha a continuação do texto. Desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Marca esse texto aí, ó. Os seres humanos são indesculpáveis. Isso vai levar para a primeira aula que você teve. Por que eu preciso de um salvador? Ok? Sobre o assunto da soteriologia, a salvação. Os seres humanos são indesculpáveis. O que isso significa dizer? Porque eu já vi muita gente dizendo mais ou menos assim: Deus é injusto em julgar uma pessoa e mandar ela para o inferno, sendo que ela nunca teve a oportunidade de ir em uma igreja, no país dela não tinha a Bíblia traduzida, ninguém nunca a evangelizou, ninguém nunca falou sobre o amor de Jesus para ela. Ela é injusto. Como que a pessoa vai ser julgada sendo que não teve a oportunidade, a salvação, a graça de Deus, as escrituras? É isso que o apóstolo Paulo está tratando. Ele está dizendo: ei, você que diz assim, ó, que uma tribo indígena, os índios, lá no meio do mato, não for, é injustiça Deus mandar ele pro inferno, mandarem eles pro inferno, porque ninguém foi lá evangelizar, a sua tese já quebra aqui. Já é destruída aqui. Nisso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Não precisa ninguém ir lá. Deus não tem só a forma da pregação para alcançar as pessoas e a graça se manifesta na vida delas e a salvação. Deus tem outra forma de manifestar o seu poder, a sua salvação. Como? Revelação geral. Todas as vezes que essas pessoas acordam e olham para a grandeza do universo, a criação do mundo, como o apóstolo Paulo disse aqui, eles estão vendo a revelação geral de Deus. É por isso que eles se tornam indesculpáveis. Ok? Então, vou ler de novo para você ter essa perspectiva. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Então eu quero que você imagine agora uma tribo indígena no meio do mato que a igreja nunca foi lá. E aí você está dizendo assim: por que eles vão ser julgados? Por que eles vão para o inferno? É injusto. Aí o apóstolo Paulo vai te responder agora. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Ou seja, não precisou ir um missionário lá. Foi Deus que manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, ou seja, não vai ter nenhuma pessoa no mundo que vai poder dizer assim, ó: Deus não se manifestou para mim. Eu não tive a oportunidade. Teve. Você não teve a oportunidade pelas vias comuns que nós temos, mas você teve a oportunidade da revelação geral. Ou seja, o salmista diz que os céus, o universo, manifesta as obras das mãos de Deus. Ou seja, você teve a oportunidade de ver a assinatura do Criador. Ok? Quando você vai em um museu e você vê um quadro e você diz assim: uau, que quadro maravilhoso, tem uma assinatura lá. O autor deixa a assinatura. Deus criou o universo. Essa é a assinatura da sua existência. Ok? Quando você vê um quadro pintado, você não vai imaginar: meu Deus, esse quadro apareceu aqui.
Meu Deus. De um dia para o outro, apareceu um quadro aqui pintado. Quem pintou? Ninguém. Não. Ok? O próprio quadro pintado já é a assinatura do autor. O que você já faz, já te faz subentender que ele existe, que foi ele que pintou, que ele projetou, foi ele que pensou como seria. Ok? Então isso nós chamamos de revelação geral. Então não tem nenhum ser humano que será... ou melhor, não tem nenhum ser humano que será indesculpável. Ok? Segundo ponto, nós já falamos sobre a revelação geral, nós iremos falar agora sobre revelação especial. Ok? Revelação especial. Escreva aí. Nós falamos sobre revelação geral, agora nós iremos falar sobre revelação especial. Ok? Para embasar revelação especial ou conhecimento especial, eu quero ler Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Olha o que está escrito. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ok? Então Deus falou de muitas maneiras, só que nesses últimos dias Deus falou pelo Filho, Cristo. Ok? Então isso é uma revelação especial. Deus falou de forma específica, através da pessoa do Filho. Quando Jesus se fez carne, andou entre nós vimos a sua glória, milagres, prodígios, maravilhas. E hoje nós temos escrito e registrado isso na Bíblia, do qual nós consideramos a palavra de Deus, ok? Não é apenas dados de informação, dado histórico, é a palavra de Deus que nos alcançou. Então, pelo fato de você ter uma Bíblia aí em casa agora, isso significa que é uma revelação especial. Ou seja, Deus chamou mais de 40 autores em mais de 1500 anos, fez um compêndio de livros, fez eles registrarem, inclusive, a maior revelação descrita pelo autor aos Hebreus, que é a revelação do Filho, ok? E isso chegou nas suas mãos. Isso significa que Deus decidiu se revelar para você de uma forma especial. É diferente do outro exemplo que eu dei sobre os índios lá no meio do mato, ok? Que ninguém foi lá pregar ainda, enfim. Diferente de você e de mim, ok? Que temos a oportunidade, estamos aqui estudando a Bíblia, e isso já é uma revelação geral, ou seja, Deus decidiu se revelar para mim de uma forma especial. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém... Esse texto dá muito problema. Ninguém jamais viu Deus. Olha o que João está dizendo. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém. Ninguém é ninguém. Mas o engraçado é que tem uma galera que diz assim: hoje eu tava orando essa madrugada e eu vi Deus lá no meu quarto. Não, eu vi Deus lá no monte. Fala alguma coisa, crente. Não, eu acho que eu vi Deus. Vamos deixar para outro dia. Só vou ler o que João está dizendo aqui. Ok? Só vou ler o que João está dizendo aqui. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Olha o que João está dizendo para nós. João está dizendo para nós que quem revelou o Deus Pai foi o Filho. Ou seja, na medida que Jesus se fez carne e andou entre nós, automaticamente ele já estava revelando ao Pai. Ou seja, revelação especial.
Então, esse Deus existe. Mas além de existir, é possível conhecer a Deus? Sim, esse Deus que existe decidiu se manifestar a sua existência. Porque Deus poderia existir, ok? Vamos colocar essa hipótese. Deus poderia existir, mas não tivesse o desejo de se revelar. Criou o universo, criou os seres humanos, mas não tem essa vontade de se revelar para a humanidade. Ou seja, nós ficaríamos na Terra e nunca nós teríamos nenhuma evidência, nós não teríamos a Bíblia, nós não teríamos milagres, nós não teríamos nada, absolutamente nada. Imagine deletar tudo que nós temos sobre a manifestação de Deus, porque Deus não quis se revelar. Imagine isso. Mas não, Deus não é só um Deus que existe, Ele é um Deus que se revela, que quer ter relacionamento, contato com o homem. Ele não é um Deus indiferente que criou o universo e deixou o universo à mercê das leis da gravidade ou as leis que foram criadas. Não, ele é um Deus que se relaciona, é um Deus que se manifesta, é um Deus que deseja ter experiência e contato comigo e com você. Olha que maravilhoso. É possível conhecer a Deus? Sim! Ok? Eu estou mostrando em texto junto com você, já falei sobre a revelação geral, que é a revelação para todo mundo, e a revelação especial, ou seja, quando Deus decidiu se revelar para mim, para você, ou para os judeus, ou para a mulher samaritana, de uma forma específica. Por exemplo, profecia, quando Deus usa alguém em profecia ou revelação para falar especificamente com você. O que é isso? Revelação especial. Deus deseja falar com um ser humano. Diante de 8 bilhões de seres humanos no universo, Deus decidiu falar com você de forma específica, citar o seu nome, citar os seus problemas, te consolar, te edificar, e isso não é nada mais e nada menos do que revelação especial. Ou seja, Deus não precisa dizer na profecia: ei, Thomas, eu existo. Não. Só o fato de Deus estar falando comigo, você já subentende. Esse Deus existe. Esse Deus é grande. Você consegue compreender? Esse Deus, além de existir, ele se manifesta. É possível conhecê-lo. E é possível conhecer Deus a partir do quê? A partir das coisas que ele revelou. Ok? Tudo que nós temos, ou melhor, a possibilidade que nós temos de conhecer a Deus é a possibilidade que ele mesmo deu de ser conhecido. Consegue compreender? Nós, na nossa pequenez, na nossa limitação, na nossa humanidade, nós nunca teríamos a possibilidade de conhecer a Deus diante da nossa tecnologia, diante do nosso psique, diante das nossas faculdades mentais, diante de tudo que você conhece. A possibilidade que nós temos de conhecer a Deus são as próprias possibilidades que Ele mesmo deu de ser feito conhecido. Olha que maravilhoso. Ok? Escreva aí. Por que Deus quer ser conhecido? Escreva aí. Por que Deus quer ser conhecido? Anote aí, crente. Por que Deus quer ser conhecido? Jeremias 9. Jeremias 9. Versículo 23. Jeremias 9, versículo 23. E o 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso. O quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que privilégio que nós temos. Deus está dizendo assim, ó, se você quer se gloriar de alguma coisa, não se glorie da sua força, não se glorie da sua riqueza, não se glorie da sua sabedoria, se glorie do quê? De ter o privilégio de conhecer a Deus. Ok? Então esse é um Deus que quer relacionamento comigo e com você. Ele deseja se relacionar comigo e com você. Ok? Por que Deus quer ser conhecido? Não apenas um conhecimento intelectual da pessoa de Deus, ok? Mas um relacionamento e uma experiência transformador com Deus. Ok?
E o maior exemplo que nós temos é o de Moisés, Êxodo capítulo 3, ok? Quando a sarça queima ali, Deus está se manifestando a Moisés, ok? Moisés está tendo a possibilidade de conhecer a Deus, ok? Mas essa possibilidade não foi dada a partir do mérito de Moisés, mas porque Deus quis ter uma revelação especial com Moisés. Quantas pessoas no mundo você já ouviu falar que Deus se manifestou em uma sarça? Eu nunca ouvi. O único relato que eu sei é de Êxodo capítulo 3, quando Deus se revelou a Moisés, ou seja, foi uma revelação especial para com Moisés. Deus quis se revelar para Moisés. Ok? Do qual Moisés deu o segundo passo, ou seja, Moisés mostrou interesse em conhecer, mas essa possibilidade de conhecer a Deus não surgiu do mérito de Moisés. A possibilidade de conhecer a Deus surgiu a partir da própria manifestação que Deus se fez. Ok? Então nós conhecemos Deus a partir da manifestação dele. Então Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade, Deus quer ter experiência, ok? Comigo e com você. Aí você vai dizer assim, mas Thomas, como eu posso conhecer a Deus nos dias de hoje? Eu vou te dar os segredos e eu quero que você anote. Como é possível conhecer Deus nos dias de hoje? Eu quero te dar a prática, na prática, e eu quero que você anote. Como é possível conhecer a Deus nos dias de hoje? Leitura e estudo da palavra ou das escrituras. Ok? Ah, eu não conheço a Deus. Claro, você não lê a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus, a palavra de Deus. Isso daqui, ó, é a palavra de Deus, crente. Isso daqui, ó. Aqui contém uma revelação especial de Deus para você. Ah, porque Deus não fala comigo. Claro, você não lê a Bíblia. Fala alguma coisa agora. A minha raiva é que você não fala nada. Então, leitura e estudo das escrituras é uma forma de se aprofundar e ter interesse e buscar a Deus. Ok? Segundo ponto, oração e intimidade com Deus. E isso também é uma forma nos dias de hoje de conhecer a Deus. Ok? Então, é um mecanismo de contato direto com Deus, a oração. Terceiro ponto, comunhão com outros crentes também é uma possibilidade de conhecer o seu Deus, porque o fato de você estar perto de pessoas que conhecem a Deus, desfrutam com Deus, intimidade com Deus, já tiveram experiências com Deus, também vai te incentivar a buscar a Deus. Ok? Então você precisa se munir de pessoas perto de você que também tiveram a experiência que você deseja ter com Deus. Esteja perto de pessoas que orem mais do que você, leem a Bíblia mais do que você, são mais crentes do que você, jejuem mais do que você, e logo você será o próximo, que vai jejuar também, vai orar também, vai ler a Bíblia também, vai ter experiências com Deus também. Ok? Quarto ponto, para você buscar e conhecer a Deus nos dias de hoje. Obediência na prática. Se você não basta apenas ler as escrituras, estudar, pegar a sexta-feira e estudar teologia nas férias. É obedecer aquilo que está escrito. Aquilo que foi mandamento do Senhor. Porque aí sim você vai ver as coisas na prática. Então a obediência é sim uma perdão, é sim uma chave para conhecer a Deus. Ok? E eu quero ler o último texto junto com vocês para memorizarmos esse texto, ok? Oséias, capítulo 6. Oséias. Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Olha o texto. Para você memorizar, marque esse texto. Conheçamos e prossigamos, ou melhor, e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o texto, vou ler de novo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rege ou rega a terra. Conheçamos e prossigamos.
O conhecer fala do intelecto, do seu esforço, ler a Bíblia, buscar, etc. Ok? Conhecer, ter uma experiência, isso fala dos seus sentimentos, da sua intelectualidade, da sua vontade de estar rendida a Deus. Mas o prossigamos é verbo, ok? Atividade, movimento. Ou seja, não tem ninguém que deseje se conhecer a Deus parado, sentado numa cadeira de braços cruzados, ok? Moisés, quando Deus decidiu se manifestar para ele, ele estava em movimento, cuidando das ovelhas do seu sogro, o Jetro. E o texto diz que a sarça estava queimando. E olha o texto: quando me virei para lá para ver essa grande visão, ou seja, movimento. Ele tinha desejo. A sarça já estava queimando, sim ou não? Moisés estava passando com as ovelhas, a sarça já estava queimando. Sim ou não? Já era a manifestação de Deus. Mas Deus não falou nada. Deus não chamou: Moisés, olha para cá. Moisés, olha essa visão. Moisés, Deus não chamou. A revelação estava lá. Olha o detalhe do texto. Quando me virei para lá para ver essa grande visão, ou seja, quando eu prestei atenção, quando eu manifestei desejo em buscar a Deus, olhar para aquela visão, aí está escrito no texto: quando me virei para lá para ver essa grande visão, Deus falou do meio da sarça. Deus nunca fala para quem não quer e não mostra desejo, intenção de buscá-lo, querer a sua presença, ok? Você precisa dar atenção para as coisas de Deus e aí sim as manifestações de Deus serão automáticas na sua vida, na prática, ok? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Espero que você tenha desfrutado muito, desfrute, veja a aula de novo se possível. Marque os textos, eu tenho certeza que será de muito benefício para você, ok? Na próxima aula será a nossa última aula com o professor Wesley, falando sobre um tema muito importante, o que vai acontecer depois da morte. E eu queria que você assistisse, ok? Ao vivo, porque nós teremos uma mega promoção. E é sério, terá uma promoção muito séria para você que deseja se aprofundar nas escrituras. Então você não pode perder tempo, ok? Deus não se manifesta e não tem experiências com quem deseja ficar parado, sem movimento. Você precisa buscar, você precisa se capacitar, você precisa dar prioridade às coisas do reino. E tenho certeza que você vai desfrutar de um bom relacionamento com Deus. Tá bom? Te espero na próxima aula. Um abraço, cheiro na alma. Deus abençoe.